Olá, tudo bem? O Nas Horas Vagas de hoje é com a doutora Denísia Braga. Ela ingressou na Justiça do Trabalho como servidora em 1993. Em 1994, foi aprovada no concurso público para a magistratura. Atuou em diversas cidades do estado, inclusive em Belo Horizonte. Mas hoje ela está aqui para nos contar uma história, ou melhor, várias histórias. Há 9 anos, ela entrou na arte de contar histórias. Ao participar da oficina de contação, fez diversos outros cursos na área e participou de várias apresentações como contadora de histórias. E é essa experiência que ela divide agora com a gente. Doutora Denísia, muito obrigado pela sua presença aqui. Como é que nasceu essa coisa da história? Em 2002, de repente, um curso, se apaixonou? Exatamente. Assim, ó, eu vou fazer uma retrospectiva um pouquinho antes, porque eu acho que a contação de história começou antes na minha vida. Lá na infância, no grupo escolar, que antigamente era grupo escolar, eu participava de auditórios, tinha auditórios, eu declamava poesia, eu lia sempre algum texto, fazíamos teatro e eu gostava muito de estar fazendo teatro. E eu falava que queria ser atriz. E aí fui sempre com aquilo na minha cabeça, você é atriz, você é atriz. Cheguei até a fazer uns 2 cursos de teatro, bem curto. E até eu fui também, comecei a ler umas histórias, olhar a contação de histórias. E aí eu fui percebendo assim, será que é atriz mesmo teatro? Eu acho que não é teatro. E então, em 2002, eu estava em Belo Horizonte trabalhando, uma colega e amiga, Luciana Viotti, me enviou um texto com a programação do projeto Veredas, e dentre os cursos lá estava Nem Tudo Era Uma Vez. Eu bati o olho e falei assim, é esse curso que eu quero fazer. E aí começou a contação de história na minha vida. É mais ficção ou existe realidade numa contação de história, doutora? Eu diria que tem as duas coisas, tem a ficção e tem a realidade, porque assim, tem a ficção quando você está ali no imaginário, viajando com a história, tem que ter a ficção, né? Tem que ter, como eu vou falar assim, a mágica da história, o encantamento. Mas a realidade, eu acho que tem a realidade a partir do momento que você está passando algo para as pessoas, algo bom. Na maioria das histórias, a gente tem histórias belíssimas daqui, de fora, principalmente da África. Eu gosto muito dos contos africanos, que eu vou contar um conto africano. Ah, legal. E passa, então tem muita, sabe assim, tem muita coisa que te traz para a realidade. Vamos para a história? Vamos, humilhação da hipopótamo. Antigamente, muito antigamente, a hipopótama era a mais linda criatura de todos os animais da selva. Ela tinha um pelo macio e brilhante e lindos cílios sedosos. As orelhas eram longas e esguias. A cauda, que ela adorava ficar abanando bem alto pelo ar, era mais peluda, espessa e majestosa que jamais haviam visto. E naqueles velhos tempos, a hipopótama não vivia nas águas escuras como hoje. Ficava pela terra, para que todos os outros animais pudessem admirar a sua beleza. Adorava sentar-se à beira do rio, ficar abanando a exuberante cauda e olhando o próprio reflexo na água. Ai, ai, como sou linda! Que pelo sedoso, que orelhas admiráveis e que cauda magnífica! Sou de longe o mais esplêndido animal de toda a selva. Um dia, porém, aconteceu um terrível incêndio na mata. Os ventos quentes espalharam rapidamente as chamas em todas as direções e todos os animais correram para o rio, onde a beldade enamorava-se da própria imagem. Os elefantes correram, ribombando, sacudindo as trombas desesperadamente. As girafas galoparam ligeiras, esticando ainda mais os pescoços para ver as chamas que se aproximavam por trás. Os leões vieram zunindo, rugindo alarmados. Mas a hipopótama nem se dava conta do que estava acontecendo. Achava que tudo aquilo era por causa dela.
Ai, ai, como chegam ávidos para me admirarem. Mais feliz do que nunca, olhou demoradamente para o próprio reflexo na água, sem nem reparar nas chamas enfurecidas que chegavam cada vez mais perto. Ai, tomara que notem os meus longos cílios sedosos. Bem nesse instante, uma fagulha atingiu a longa e espessa cauda que ela abanava tão orgulhosa. Socorro, socorro, socorro! Meu lindo pelo tão macio e brilhante vai pegar fogo! E pegou mesmo. Ela gritou, rodopiou, pulou, mas não adiantou nada. Só então ela fez a única coisa que podia para salvar a vida. Pulou depressa para dentro do rio e ficou lá no fundo, segurando a respiração o máximo que aguentou. Quando finalmente subiu à tona, o fogo já tinha se acabado depois de ter queimado tudo. A hipopótama saiu da água e sentou-se à beira do rio. Oh, como foi horrível! Estou encharcada até os ossos. Meu lindo pelo está todo coberto de lama. Devo estar com uma aparência deplorável. Curvou-se para conferir. Mas quem era aquela horrenda criatura careca, toda enrugada, olhando para ela? O susto foi tão grande que engasgou. O lindo pelo brilhante tinha sido todo queimado. Os longos cílios sedosos chamuscaram até a raiz, deixando à mostra 2 olhões esbugalhados. As orelhas, longas e esguias, se enrugaram tanto, mas tanto, que viraram 2 toquinhos feiosos. E o pior de tudo, a sua cauda, exuberante, magnífica, tinha simplesmente desaparecido. Pobrezinha da hipopótama, ficou tão humilhada que correu depressa para dentro do rio, escondendo-se dos outros animais. E até hoje vive dentro d'água, deixando somente os olhos e o nariz para fora. E só sai à noite, quando ninguém pode vê-la. Parabéns, doutora. Parabéns. Como que prende, né? Como que o contador de história tem essa coisa? Você ficou assistindo aí, a gente presta atenção lá do grito, assim, você entra lá dentro da história, não é mesmo? É impressionante. Gostoso. Eu vi que viajei. Muito legal. Eu acho que você que está em casa deve ter percebido o que eu percebi aqui acompanhando, ou seja, você entra na história mesmo. Doutora, muito obrigado pela presença. Acho que a gente mostrou um pouquinho do que é o trabalho da doutora Denísia fora da Justiça do Trabalho, ou seja, e acaba levando um pouco da contação de história também para a magistratura, da magistratura para a contação de histórias e por aí vai seguindo, não é mesmo? Isso aí. Obrigada a vocês pela oportunidade, gostei muito de participar do programa. Contar história é sempre bom. Depois a gente, quem sabe, a gente não faz um outro programa com uma outra história. Fica okay. o convite aí para um próximo programa. Tá, só contar história, outro. Denísia, obrigado, viu? Nada. Comecei com a doutora Denísia Braga, contou histórias aqui, é contadora de história. Um abraço, até o próximo programa. Valeu!